Olá, hoje vocês vão entender as minhas razões e as diferenças da análise do comportamento do Brasil para os Estados Unidos, dos analistas do comportamento e a sua formação no Brasil para os Estados Unidos. Vamos lá. Essa página aqui que eu dei print é do Sucupira CAPES, tá? É um órgão que regulamenta as pós-graduações estrito sensu, que é mestrado e doutorado, tá bom? Vocês podem entrar lá e acessar. Vejam bem, eu peguei mestrados e doutorados tanto em psicologia quanto em análise do comportamento, como num contexto geral, né? Para vocês terem uma ideia melhor. Então percebam, eu fui descendo, ó, vocês clicam aqui, ó, a página vai abrir essa, vocês veem cursos avaliados e reconhecidos pelo MEC, depois vocês escolhem por área de atuação, por nota, por região, por onde vocês quiserem. Depois nós vamos descendo, ó, e tem as áreas, ó. Eu escolhi por áreas, ó, artes, biodiversidade, biotecnologia, enfim. Percebam que tem profissões reconhecidas, regulamentadas, e tem profissões que não são regulamentadas. Bem, aí eu venho matemática, medicina, nutrição, papapá, até chegar aqui, ó, em psicologia, ok? Então eu tenho os programas de mestrado aqui devidamente descritos. Mas lembrem-se, psicologia é uma ciência, psicologia tem várias áreas, várias especialidades. Aqui são mestrados gerais em psicologia. Continuando, eu vou descendo e quando eu trago só a página da psicologia para vocês perceberem, olha a quantidade de programas. Programas é quando você tem um programa mais completo, um mestrado e um doutorado junto, por exemplo. E aqui você tem um número de cursos só de mestrado ou só de doutorado, né? Por exemplo, assim, digamos. Mas enfim, isso não importa. Não é o relevante. Vamos lá. Seguindo, ó. Aí eu tenho as faculdades que tem mestrado em análise do comportamento, programas em análise do comportamento. A título de exemplo, eu tenho aqui o Paradigma. Aí eu vou descendo. Descendo. A título de exemplo, eu tenho aqui, ó. Bem, aqui não tem nenhum exemplo, desculpem, mas enfim. Eu fui só printando as páginas. Bem, então o que nós temos hoje, ó? 25 programas e 87 cursos de mestrados acadêmicos e 15 mestrados profissionais, sendo somente 6 voltados para análise do comportamento. E desses 6 que são voltados para análise do comportamento, um somente é profissional. O que é isso? Mestrados acadêmicos formam professores e pesquisadores. Mestrados acadêmicos são mestrados, se fizer uma analogia com curso de graduação, são as licenciaturas, tá? E o mestrado profissional, que prepara o profissional para o mercado de trabalho, é como se fosse um bacharelado, fazendo uma analogia com a graduação. Então, olhem só, nós temos seis mestrados voltados para análise do comportamento. 6. Existem um ou outro mestrado, existe aí um ou outro mestrado de psicologia que tem alguma coisinha de análise do comportamento, tem uma área de concentração, mas nada assim muito significativo. Como também existe um ou outro programa de educação inclusiva que tem uma ou outra matéria em análise do comportamento, mas também nada muito relevante, nada muito significativo, tá? Por exemplo, um mestrado ele tem aí de 500, 600, 700 a 900 horas, né? Um programa de mestrado, em média, aproximadamente. E nesse programa, você ter, por exemplo, um programa que tem 40 disciplinas, você ter 2 disciplinas optativas de análise do comportamento, você está falando de 5% do programa. Um programa que tem 5% de formação em análise do comportamento, por exemplo, não é um programa de análise do comportamento lato sensu, lato sensu não, total, né? Não é um mestrado em análise do comportamento, é um programa multidisciplinar de educação inclusiva, por exemplo, de educação especial, que tem ali uma, 2 disciplinas de análise do comportamento. O cara vai estudar ali 50 horas, 60 horas de análise do comportamento, muito menos até do que uma pós-graduação lato sensu. Então isso
não dá direito a ele de dizer que é um analista do comportamento ou que aquele mestrado é em análise do comportamento. Um mestrado, para ser em análise do comportamento, não basta o cara escrever uma dissertação em análise do comportamento, ele tem que estudar análise do comportamento como base do programa. O programa, a grande maioria das disciplinas tem que ser em análise do comportamento. Então, partindo desse princípio, nós temos só 6 mestrados que são em análise do comportamento. Repito, outros programas que têm um pouco de análise do comportamento, ao meu ver, não são suficientes para serem programas de análise do comportamento, não são suficientes para formarem analistas do comportamento. Mas independente dessa discussão de serem 6, ou serem 7, ou serem 8, ou serem 9, ou serem 10, mas eu digo são 6, lembre-se que são todos programas acadêmicos que visam formar pesquisadores e professores e não profissionais. Diga-se de passagem, muitos desses mestres e doutores que se formam nunca trabalharam com autismo, nunca tiveram consultório, nem nada, etc. Isso aí é uma grande parte, inclusive. Bem, continuando. Aí, no Brasil, a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, vocês podem pesquisar em vários sites, mas é como eu disse, ó, diferente do acadêmico, o mestrado profissional tem como principal objetivo transferir o conhecimento técnico-científico para o mercado de trabalho. É voltado para o mercado de trabalho. Aqui no Brasil, em análise de comportamento, nós temos um. Já o mestrado acadêmico, o mestrado acadêmico prepara um pesquisador e professor, que deverá continuar sua carreira com o doutorado. Tá? Já o mestrado profissional enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Então isso é claro, isso não tem divergência, não tem dúvida. Tá? Pesquisador e professor, todos estes têm as suas relevâncias, mas não são profissionais preparados para o mercado de trabalho. Se nós falarmos de autismo, por exemplo, de atendimento em escolas, atendimento em clínicas, aquele que se forma única e exclusivamente aqueles que se formam única e exclusivamente em mestrados e doutorados, eles não estão preparados para o mercado de trabalho, né? Pela simples formação de mestrado e doutorado. Isso é claro, isso não tem divergência, não tem discussão. Bem, continuando, ó. Sobre o mestrado acadêmico, podemos dizer que, de forma geral, ele enfatiza a pesquisa acadêmica, certo? Então, assim, qualquer site que vocês pesquisarem e colocarem isso, é o que vai aparecer, né? Mestrado profissional é um título que se distingue do acadêmico, porque este último prepara pesquisadores que deverão seguir na sua carreira procurando sempre se inserir no mercado acadêmico, universidades. Tem relevância? Tem importância? Tem, mas não é aquilo que todo mundo fala. Ah, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou o cara preparado para atender sua criança, para supervisionar o seu trabalho. Isso não é verdade. O mestrado profissional, por sua vez, tem a pretensão de imergir um pós-graduando na pesquisa, deseja fazer com que ele conheça bem quais são as formas de se resolver um problema de pesquisa de relevância social, contudo, não necessariamente ele continuará a pesquisar depois de se tornar um mestre, podendo ele escolher prosseguir na área acadêmica ou não, quer dizer, é voltado para o mercado de trabalho, mas é claro, como é uma pós estrito sensu, também tem questões de pesquisa, óbvio, né? Bem, continuando. Quais são essas universidades no Brasil que têm mestrados em análise do comportamento? A Universidade Federal do Pará, cuja nota na CAPES é 5, a nota máxima é 7, então é uma nota até razoável, né? Nota 5. Tá? Lá eles têm um programa de análise do comportamento, tem outros programas, neurociência, psicologia em linhas gerais. Bem, aqui vem falando para que serve e tal, e percebam que é um mestrado acadêmico, tá? Não é um mestrado profissional. O mestrado profissional é aqui, ó, MP, tá? Acadêmico. Bem, nós temos, esse aqui é o programa que fala das regrinhas para entrar, etc. Eu não vou ficar lendo isso aqui com vocês pesquisem lá. Tem a PUC São Paulo, novamente, mestrado acadêmico, nota 4. Essa nota 4 é considerada uma nota baixa, tá? Não é uma nota boa, quer dizer que as coisas não estão indo bem lá nas questões de pesquisa, etc. Precisam melhorar. Lembrando que a nota máxima é 7. Bem, é um programa de psicologia experimental, análise do comportamento, ok. PUC São Paulo, fala dos requisitos, papapá, que traz a área de concentração, psicologia experimental, análise do comportamento, a história, fundamentos, processos básicos, desenvolvimento de metodologias. Ok,
tá? Mestrado é isso aí, tá tudo certo, isso é importante, faz base, é a base do conhecimento. A UNB, que o NB, ó, Ciências do Comportamento, é a nota 4, ó, nota baixa, tá? Se lá na UNB eles estivessem preocupados com pesquisa de verdade, a nota seria melhor, né? Ao invés de ficarem preocupados com outras coisas que eu não quero falar aqui, mas lá a nota seria melhor. E percebam que dos programas de psicologia, ó, Psicologia Clínica e Cultural, nota 5. Psicologia do Desenvolvimento Escolar, nota 5. Psicologia Social do Trabalho e Organizações, que é organizacional, nota 6. A pior nota dos programas da UNB é o de análise do comportamento, ó, nota 4. Para vocês verem que as coisas também não estão indo muito bem lá. Mas ok, mestrado acadêmico, não é um mestrado voltado para autismo. Aliás, nenhum desses mestrados de análise do comportamento é voltado para o autismo. Nem os outros de psicologia eu não sei, mas esses não são. Bem, aí vem falando da história, blá blá blá, vocês podem pesquisar lá se quiserem. Aí aqui é o da Universidade Estadual de Londrina, que também é um mestrado em análise do comportamento. Mas esse mestrado aqui me chamou muita atenção uma coisa, público-alvo. Para o mestrado, candidatos ao ingresso, ó, graduados e graduandos. Isso me chamou muita atenção. Alunos que nem concluíram ainda a graduação podem iniciar um programa de mestrado em Londrina. Então vocês imaginem, um aluno que nunca trabalhou, só fez estágio obrigatório, ele entra no mestrado, só faz pesquisa, só faz sala de aula, não faz nada de prática, ele se torna mestre e as pessoas saem dizendo por aí que é esse aluno que é o cara, que é o único, exclusivo e mais capaz de dar supervisão na sua clínica. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É isso que me indigna. Percebem? O cara mal saiu das fraldas. O cara nem prática, nunca atendeu uma criança, não estudou nada de autismo, porque na graduação dele de psicologia lá na Universidade de Londrina, não tem matéria de análise de comportamento. Aí ele não faz uma pós-graduação lá do Censo, aí faz um mestrado, nunca trabalhou, sai mestre e sai vendendo supervisão para você e você acreditando que a supervisão é obrigatória e que ele é o cara para te supervisionar. É isso que me deixa indignado. Eu não tenho nada contra mestres e doutores, não é isso. Só que as pessoas têm que ter ética. Não é porque o cara acabou o mestrado que ele é capaz. O mestrado não prepara ele para te supervisionar. O mestrado não ensina autismo. O mestrado não tem pegada prática. É só isso que me deixa indignado, né? Não estou dizendo que o mestrado não seja importante, que os conhecimentos adquiridos lá não são importantes. Mas é isso aqui, ó. Aí eles vendem esse peixe para você. Esse peixe. Bem, continuando. Aí aqui vocês podem pegar a grade da formação de psicologia da Universidade Estadual de Londrina. Ó. Vocês vão ver que não tem nenhuma disciplina de análise do comportamento. Então, não é porque ele se formou psicólogo que ele se forma analista do comportamento. E uma vez ele se formando analista do comportamento por meio de um mestrado lá, não quer dizer que ele está pronto para o mercado de trabalho. Ele é um pesquisador, um professor, quer dizer. Mas continuando, beleza, aí vem. Essas são as matérias do mestrado. Ó. Eu não achei nenhuma matéria, que fale que ele trabalhou com prática, que ele atendeu criança, que seja num laboratório. Eu não achei nenhuma. Oferecidas em 2020, oferecidas em 2021. Ó, projeto de pesquisa, dissertação, disciplinas obrigatórias. Aí você vem, ó, estágio em docência, né? Obrigatórias, 2019, ó. Então eu fiz uma busca lá, 2019, 2020, 2021, não achei nada. Mesmo que tenha, se tiver, é uma coisa tão insignificante que não dá base para o cara sair se intitulando o supervisor, o bambambam. Né? Bem, aí vem, ó, oferecido em 2019. É opcional, tópicos especiais, é sala de aula, ética, é sala de aula, enfim, desculpem, estágio em docência e por aí vai, né? Bem, ainda lá no programa do mestrado de Londrina, eu trouxe as disciplinas obrigatórias, ó, dissertação, projeto de pesquisa, exposição de planejamento, optativas, ó, tópicos especiais em análise de comportamento, ética, e assim vai, ó. Nada profissional.
nada prático, nada. É isso que me deixa indignado. É só isso. Não é dizer que mestrado não é bom, não tem a sua relevância. Não é isso. São coisas diferentes, tá? Aí vem disciplinas. Eu fiz uma pesquisa absurda nisso aqui. Bem, perdi meu tempo? Não, ganhei tempo, né? Que eu posso falar com propriedade. E aí vem, ó, Universidade Estadual de Londrina, a nota do programa de mestrado é 4, da análise do comportamento. E da psicologia geral é nota 3, está correndo risco até de ser fechado esse programa aqui, ó, com essa nota. Corre risco até de ser fechado. Mas enfim, isso é outra coisa. Aí vem, falando do público-alvo, bababá. Aí, olha só como as informações não são verdadeiras. Olha os objetivos. Nós estamos falando de um programa de mestrado acadêmico. Aí ele traz os objetivos aqui, ó. O programa da pós-graduação em análise de comportamento, níveis de mestrado e doutorado, visa, está escrito aqui, ó, visa formar docentes e pesquisadores em análise do comportamento que possam produzir conhecimento teórico, conceitual, empírico e metodológico. Aqui está correto. Esse é o objetivo de qualquer programa de mestrado acadêmico. O que é mentira, que não poderia estar aqui, é a letra B, ao meu ver. Formar profissionais para intervir nos diversos contextos de atuação do psicólogo, de forma ética e cientificamente fundamentada. Formar profissionais está errado, porque o programa do mestrado é acadêmico. Não é formar profissionais. Isso aqui não está certo, essa linha B. Mas tudo bem, ok. Aí vem falando dos laboratórios de lá, ó. Tem um laboratório humano, de fato tem, mas eu não vi nenhuma disciplina em 2019, 20, 21 que remeta o aluno para o laboratório humano. Não sei se tem uma logística diferente onde os alunos vão para o laboratório humano, ok. Mas eu não sei de que forma é também, e eu não acredito que isso seja suficiente para o cara sair com a prática profissional desejada para supervisionar sua clínica, né? Mas aí você que julga se você quer contratar um cara assim ou não. Aí vem o paradigma, ok, mestrado profissional, ó, MP, aqui ó, MP, mestrado profissional. Associação paradigma, mestrado profissional, análise do comportamento aplicada, nota 4, nota baixa, tá? Mas é um mestrado profissional, é o único do Brasil. É o único, nós temos um. Bem, aí você vai seguindo. Aí vem o da USP, que é o melhor, né? Em termos de nota do MEC, né? Psicologia experimental, programa acadêmico, ok. E a nota é 7, se eu não estou enganado. Mas eu vou pegar aqui, ó. Psicologia experimental, onde está a minha setinha aqui. Eu venho a linha, nota 7, a nota máxima, né? Bem, ok. Mas continua sendo um mestrado acadêmico. Acadêmico, tá? Então nós temos 6 mestrados acadêmicos com base em análise do comportamento. 6 mestrados acadêmicos, não. 6 mestrados. Um é profissional. O resto é tudo acadêmico, não é? E todos eles, você tem barreiras que são muito difíceis, né? A questão do idioma, que no Brasil é muito difícil, o segundo idioma. Você tem, nem o nosso segundo idioma oficial a gente fala, que é Libras, quem dirá inglês, espanhol, italiano, muito mal se fala português. Nós temos outras barreiras desses programas de mestrado, 3 estão em São Paulo, Paradigma, USP e PUC São Paulo. Os outros 3, um está em Brasília, o outro está em Londrina, o outro está em Belém, se eu não estou enganado acho que é Belém, mas é Pará. Então assim, não temos, e formam aí, cada programa desse forma 15, 10, 20 mestres por ano. Se somar tudo, dá 60, 70, 80, 100 pessoas formadas, né? E como eu disse, os outros programas que têm uma ou outra coisinha de análise do comportamento não são suficientes para formar um analista do comportamento, né? Nem a nível de pesquisa e docência. E tem muitas pessoas que se passam como mestres e doutores em análise do comportamento porque cursaram 5% do seu programa todo em análise do comportamento, né? A educação especial, o mestrado em educação especial, o programa de mestrado e doutorado de educação especial da UFSCar, por exemplo, tem 2 matérias de análise do comportamento num contexto de 39, né? É um pouco mais de 5%. Como que a pessoa pode se titular analista do comportamento porque fez 2 matérias optativas, se é que fez, de análise do comportamento, e de repente escreveu uma dissertação, uma tese?
Eu não acho isso justo, eu não acho isso ético, eu não acho isso razoável, mas cada um acha o que quiser. Bem, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos no mínimo 150 programas de mestrado em análise do comportamento, tá? E a maioria deles são mestrados profissionais. Então aqui eu tenho uma top lista 20, uma top list 20, top list 62, que talvez repete um ou outro daquela mesma top list lá de 20, porque é do mesmo site, ok? Mas assim, aí eu tenho outras listas, ó, que são instituições diferentes, né? E tudo de análise do comportamento. E tudo de análise do comportamento. E a maioria deles profissionais. E a maioria deles mais acessíveis, que estão distribuídos em quase todos os estados. Se não estiverem em todos os estados, talvez não tenha no Alasca, né? Mas no Havaí todos os outros provavelmente tem. E são mestrados, lá a formação da criança, do jovem, já traz um segundo idioma, né? E os mestrados lá são mais parecidos com as nossas pós-graduações lato sensu aqui, né? Isso é uma discussão que vocês podem checar lá no canal do YouTube do IAC, da Michelle Freitas, onde você tem vários depoimentos de vários profissionais americanos falando que o mestrado lá é mais parecido com a nossa pós aqui. E muitos deles são EAD, ensino à distância, quer dizer. Então é outra realidade, são muito mais acessíveis, né? A realidade econômica lá é outra também. Então, o número de profissionais que formam lá em análise do comportamento com pegada prática não tem nem como comparar. Tem nem como comparar. É como você comparar a população da China com a população da Nova Zelândia, né? Brasil e Estados Unidos, em termos de número de analistas do comportamento. Então, mesmo que lá tenha 100 milhões de habitantes a mais, 100 e poucos milhões de habitantes a mais, proporcionalmente lá tem 50 vezes mais analistas do comportamento, né? Então lá, esses analistas do comportamento estão mais próximos da realidade do número de pessoas que precisam, do número de pessoas com autismo, né? E muitos desses mestrados têm pegada de autismo também, tem formação de autismo também. Já que no Brasil nenhum dos mestrados em análise do comportamento tem essa pegada, tem essa destinação. Bem, continuando. Aí lá nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos, além da Board, que é uma agência americana de certificação internacional que surgiu há 20 e poucos anos atrás, a partir de uma associação de analistas do comportamento da Flórida, ela é inclusive sediada na Flórida. A Board traz aqui, ó, os estados que a profissão análise do comportamento é regulamentada. Ó. São 30 e poucos estados. Ó. Tá vendo? Do Alabama, passando por Ohio, né, Texas, Utah, Vermont, Virgínia, quer dizer. Então, assim, existe a certificação internacional da Board, como existem diversas outras certificações internacionais de qualidade lá, a Board é a principal, e ainda existe a legislação em cada estado que regulamenta a profissão da analista do comportamento, independente da Board. Porque a Board não é o órgão regulamentador, tá? É um órgão certificador. Na Flórida, por exemplo, não existe regulamentação da profissão do analista do comportamento, segundo a própria Board. Bem, continuando aqui, pessoal. Descendo, ó. Aí, aqui fala um pouco da legislação do estado de Nova York. Ó. Tem o site, vocês podem pesquisar e olhar. Fala como que tem que ser certificado também pela Board. Ó. Por aí vai. Bem, a Board é uma certificação global, de fato só que a partir de 2023 está escrito aqui, ó, só pessoas que residirem nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido que poderão aplicar para essa certificação, então não poderão mais as pessoas que moram no Brasil. Não é? Nós temos certificados hoje no Brasil 16 analistas do comportamento BCBAs, né? Enfim, entre BCBAs, BCA, BAs e BCBAs-D. Né? Então não é um número suficiente de pessoas para supervisionar, para atender todo mundo. Sem falar que o código da Board diz que você tem que supervisionar naquela área que você é especialista, você tem que supervisionar um tanto de pessoas que você dá conta de dar um bom trabalho. Né? Então, se você pegar os mestres e doutores especialistas em autismo, capazes, com experiência prática, mais os BCBAs, é provável que você não tenha 50 supervisores capazes, né, de supervisionar milhões de autistas e as suas famílias e milhares de profissionais. Né? Que sejam 100.
100 também não é suficiente, né? Teriam que ser 1000. Mas enfim, eu digo mestres, doutores, especialistas em autismo e com experiência prática, né? Porque a análise do comportamento ela tem várias sub-áreas, né? Desde o organizacional, ao esporte, ao jurídico, ao autismo, ao TDAH, à síndrome de Down, ao emagrecimento, etc. A análise do comportamento é uma ciência com várias especialidades. E no Brasil, como eu digo sempre, né? A análise do comportamento não é regulamentada pelo Congresso Nacional, tem que ser uma lei federal, né? Conforme a previsão constitucional, exceto por lei complementar que estados e Distrito Federal poderiam fazer muito excepcionalmente. Não é só psicólogo que pode ser analista do comportamento, está aqui o e-mail do Conselho Federal de Psicologia, né, que deixa bem claro, ó, em atenção à sua solicitação, blá blá blá, né. Não é só, até a lei, se vocês forem na lei de 62 vão ver a mesma coisa, né, está aqui o e-mail para quem quiser ver. Então essa é outra coisa que as pessoas falam que não é verdade. E por fim, a questão da supervisão, ó, que a Board traz como que devem ser os critérios de supervisão. As respectivas legislações nos estados que regulamentam a profissão também trazem a como que deve ser o procedimento, tá? Aí tem, ó, confiança, limite de competência, se a pessoa é especialista naquela área. Tem muitos analistas de comportamento que não são especialistas em autismo. Manter competência por meio do desenvolvimento, integridade, responsabilidade, né? Aceitando clientes, tem um limite, ó. Tá tudo aqui no código de ética da Board, né? Diretrizes para os clientes. Lembrando que o código de competência da supervisão, ó, volume da supervisão, ó, não pode pegar mais do que aguenta, do que pode, né? Delegação da supervisão. Enfim, porque as pessoas fazem supervisão aqui a brasileira, adaptada, né? Não é como a Board determina que seja, mas isso vocês podem ir no site da Board, dar uma olhada, e na legislação dos estados, dar uma olhada, traduzir, caso não leiam, e caso não leiam fluente, que é o meu caso também, que não leio de forma fluente, tudo, e dar uma olhada. Aqui as sub-áreas, ó, da análise do comportamento, ó. Autismo, esportes, como eu disse, ó, análise de comportamento clínica, gestão organizacional, ó, gestão comportamental, lesões, ó, educação, sustentabilidade, pediatria comportamental, prevenção e intervenção de maus tratos infantis, saúde, condicionamento físico, ó, tratamento de transtornos por abuso de substâncias. Isso tudo aqui são sub-áreas da análise do comportamento. Poucas pessoas falam disso. Poucas pessoas entendem que existe isso aqui, que a análise do comportamento é uma ciência autônoma com as suas sub-áreas, como é a psicologia, como é o direito, como é a medicina, que tem as suas especialidades, etc. E aí acha que todo BCBA é especialista em autismo, todo BCBA tem experiência em autismo, que todo mestre doutor tem experiência em autismo. Não é assim, né? Eu sou um analista do comportamento com pegada jurídica e organizacional. Né? Embora eu tenha meu filho autista, eu entenda um pouco por causa do meu filho, por causa da minha esposa, que é da área do autismo, da análise de comportamento, mas eu não atenderia, né? Não trabalharia com uma criança autista, porque eu não tenho experiência, não estudo essa área a fundo, eu estudo questões jurídicas e organizacionais dentro da análise do comportamento. Bem, aí tem a visão global do analista do comportamento, como eu disse, aqui você pode traduzir, etc. E, desculpem, a questão do código de ética, que é outra coisa que eu acho que as pessoas falam de forma mentirosa. O código, conformidade profissional de ética da Board, etc., para análise do comportamento, consolida, atualiza, substitui o profissional BCBA, padrões, diretrizes disciplinares e éticas para uma conduta responsável para análise do comportamento. O código inicial 10 seções relevantes para o comportamento profissional e ético de analistas do comportamento, junto com o glossário e termo. A partir de 1º de janeiro de 2006, todos os candidatos e certificados do BCBA, tá certo? Somente aqueles que estão se candidatando, aplicando para a Board, ou são BCBAs, é que devem satisfações para o código de ética da Board. Eles podem estar morando na China, mas se for um BCBA, tem que respeitar o código de ética da Board. Agora, o código de ética da Board, ele não é lei nem nos Estados Unidos. Um analista do comportamento nos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, que não seja certificado pela Board, e existem, tá? E trabalha de forma particular, ele não é obrigado a seguir o código de ética da Board.
Ele tem que seguir outras questões éticas, outras legislações éticas da Flórida, mas não da board. O da board é só quem é certificado pela board. Então não tem como a pessoa dizer que o código de ética da board vale aqui, isso é mentira. Tá? Nós temos soberania nacional. Aqui vale código de ética das profissões regulamentadas. Se a profissão não é regulamentada, nos termos do artigo 5º, inciso 13 e 22/16, não há regulamentação, não há código de ética, não há conselho regional, não há conselho profissional. A associação não regulamenta a profissão. Tá? A associação não pode nem obrigar alguém a se associar, a se filiar. Isso fere um princípio da própria constituição da associação. Tá bom? Então entendam, por que a minha indignação existe? Por causa disso tudo aqui que eu estou provando para vocês. Ó. Tá? Que eu estou provando. Olha a quantidade de pessoas que tem formando em análise do comportamento, a grande maioria sendo formadas em pesquisa, docência, uma grande parte delas não trabalha com autismo, a grande parte delas não tem experiência nenhuma. E aí as pessoas ficam vendendo esse peixe, né? E aí as pessoas vão lá para querer aumentar esse número, ou tirar uma casquinha de vocês, se formam em educação especial, se formam num programa de psicologia genérico, ou simplesmente são psicólogos e falam que são analistas do comportamento, sem sequer terem estudado uma quantidade satisfatória de análise do comportamento, sem sequer terem prática ou experiência profissional ou terem conhecimento de autismo, né, pessoal? O autismo é uma coisa que tem que estudar questões neurológicas, etc., genéticas. Então, especialista em autismo é médico, ou um psicólogo, ou alguém que de fato estudou neurociência, neurologia, autismo, enfim, né? Coisas assim, tá bom? É claro que eu estou falando assim, um especialista que se intitule especialista e venda cursos e dê atendimento nisso aí, né? Não é alguém que é especialista em educação especial com ênfase em autismo, é diferente. Aí o cara está ali dentro da educação, trabalhando com isso e entende de autismo, ok. Mas para se intitular um doutor em autismo, especialista em autismo, o cara tem que ir muito além e não simplesmente estudar uma educação especial com uma ou outra disciplina de autismo, ou simplesmente ser um psicólogo, ou simplesmente ser um médico. Não é isso. Tem que ir muito além, tá? Autismo é uma coisa, análise do comportamento é outra, e ambas as ciências, ambas as questões têm que ser estudadas a fundo por profissionais específicos e eles também têm que ter a sua formação, além de acadêmica, profissional e experiência prática. Senão, eles serão profissionais incompletos e não capazes de atender às necessidades, seja de quem for. Beleza? Um abraço.